Boa noite. No âmbito do programa das legislativas 2022, organizado pelo CNED, Conselho Nacional de Estudantes de Direito, iremos hoje entrevistar o candidato Francisco Camacho por parte do partido CDS-PP. O CDS-PP é um partido político fundado em 1974 por figuras como Diogo Freitas do Amaral, Adelino Faria Costa, entre outros, sendo um dos partidos fundadores da democracia e pertencendo ao espectro da direita cristã e democrática. O CDS examinou o compromisso eleitoral do compromisso eleitoral do CDS e formulou perguntas nesse âmbito. Francisco Camacho é candidato a deputado no 4º lugar por Lisboa à Assembleia da República. Neste momento é presidente da Juventude Popular, mestre em Direito e já foi dirigente associativo. Atualmente trabalha como consultor jurídico na Associação Portuguesa de Bancos. Muito boa noite, excelentíssimo senhor Francisco Camacho. É um prazer tê-lo aqui connosco. Podemos dispensar o excelentíssimo e o senhor, mas boa noite a todos. Obrigado, Luís. E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tendo em conta o programa eleitoral do CDS-PP, quais considera que sejam as principais bandeiras da sua campanha? Muito bem. Antes de mais, eu quero agradecer ao Conselho Nacional de Estudantes de Direito a oportunidade que dá ao meu partido, ao CDS-PP, de apresentar as suas ideias, as suas visões, uma parte do nosso compromisso eleitoral e uma parte significativa das nossas convicções para aqueles que queremos que sejam os próximos anos na Assembleia da República, no Governo de Portugal e na visão da política portuguesa, que no fundo é transversal aos vários espectros sociais. Eu tenho um carinho especial pelo Conselho Nacional de Estudantes de Direito. Nesse retrato que o Luís fez breve sobre mim, disse precisamente que tive um passado no percurso associativo e, de facto, durante esse período também estive no Conselho Nacional de Estudantes de Direito e, portanto, saúdo a vossa iniciativa de esclarecimento integral não só dos estudantes de Direito, mas sendo isto uma plataforma totalmente aberta a todos aqueles que procurem saber mais sobre o percurso e os pergaminhos, bem como os propósitos dos partidos. Quanto à primeira questão que é apresentada, de facto o CDS apresenta-se a estas eleições com uma cara renovada, com um conjunto também novo de protagonistas, natural numa renovação que ocorre no CDS. O Luís falou e bem, de facto o CDS foi fundado por figuras que hoje parecem uns decanos e de facto tiveram um percurso importantíssimo, como a figura de Diogo Freitas do Amaral, mas a gênese do partido foi uma gênese de um partido com um substrato muito jovem, com quadros muito jovens. Diogo Freitas do Amaral nem tinha, creio eu, 35 anos quando acabou por ser presidente e fundador do partido. Adelina Mar da Costa a mesma coisa e, portanto, hoje há um conjunto novo de protagonistas, um novo leque, que não esquece, obviamente, o seu passado, mas está mais preocupado com o futuro do país e acreditando naturalmente que o partido é a melhor plataforma para essa intervenção. Para o desafio das eleições legislativas, nós temos esses 15 compromissos eleitorais, mas eu creio naquilo que será também o meu perfilar e apresentar aos eleitores de candidatura. Eu acredito que para aqueles que falamos, há 3 tópicos que não podem fugir de facto à discussão, que são os tópicos fundamentais das novas gerações em 2022. Há 4 tópicos essenciais. O primeiro deles prende-se com a matéria da educação. Creio que também teremos perguntas concretas sobre o ensino, mas a posição de princípio do CDS também não será surpresa para aqueles que já nos conhecem. É uma posição em que o ensino e a educação devem ter como mais-valia, como ferramenta, a liberdade de escolha, e a liberdade de escolha de um ponto de vista de partida, na escolha das cadeiras em que os alunos queiram ingressar, das disciplinas que queiram estudar, mas também uma liberdade à chegada, assegurando que as famílias e os estudantes podem ter, independentemente do seu contexto de partida, independentemente do seu contexto económico, uma maior liberdade de decisão dos percursos que queiram trilhar a nível educativo. Aqui entramos numa panóplia muito grande, desde o ensino mais clássico ao ensino mais vocacionado para componentes profissionais, que de facto em Portugal precisam ainda de um percurso muito grande, e depois de uma componente entre público e privado e setor social, não esquecendo também, porque por vezes isso parece que está assegurado e não está, que dentro da própria rede de ensino público, na ótica do básico e do secundário, ainda há muitas limitações
na liberdade de escolha, na liberdade de poder escolher a escola dentro do ensino público e na liberdade de percurso seletivo de cada estudante. Depois há outros 3 tópicos que são essenciais nestas eleições. A questão da empregabilidade. De facto, nós temos cada vez acentuado um problema que existe em Portugal. Os últimos 20 anos trouxeram uma estagnação salarial tremenda, quer para jovens qualificados, quer para jovens não qualificados, sendo que nestes últimos, tendencialmente, o problema tem-se agravado, mas de facto nós queremos dar respostas a essa valorização salarial e uma valorização que, no nosso entendimento, e a história e a economia têm vindo a provar isso, só se faz de um modo coerente com uma transformação do tecido empresarial que seja capaz de gerar riqueza, e gerando essa riqueza, estando formada essa riqueza, aí sim há uma política empresarial que pode e permite a distribuição de um valor acrescentado para os jovens trabalhadores. Esse é um dos maiores problemas das novas gerações. Nós, três em cada quatro portugueses recebem menos do que 900 euros a nível bruto, portanto, isto diz tudo sobre a estagnação que atingimos. E depois, 2 tópicos que para nós são realmente importantes: a questão da habitação. Tivemos durante muitos anos um discurso e políticas públicas que estagnaram o desenvolvimento do mercado de arrendamento, do mercado de compra e venda de imóveis, e hoje um jovem num cenário de aquisição de imóveis de casa, da primeira casa ou de arrendamento, tem de facto grandes impasses nessa aquisição, tem grandes obstáculos. Nós temos uma agenda que também acho que terei a oportunidade de desenvolver, que reforma estes impasses. E finalmente um prisma para nós essencial, que é o prisma da sustentabilidade. Nós atingimos um ponto de pré-ruptura em Portugal face ao nosso sistema social, face ao nosso sistema de sustentabilidade, também falando na componente ambiental, que não podemos ignorar. E, portanto, há um caminho longo a fazer, quer na ótica da sustentabilidade mais stricto sensu, se quiserem, no combate às alterações climáticas, e há algumas políticas nefastas que não têm respeitado essa transição. Nós defendemos que deve ser gradual, não deve ser radical, mas também numa lógica de sustentabilidade das novas gerações, quer perante o combate que devemos ter face ao inverno demográfico, quer perante outras componentes que se associam à criação de riqueza, como seja a manutenção da nossa segurança social, que de facto faça uma pirâmide demográfica e uma pirâmide etária totalmente invertida. Cumpre assumir com coragem um caminho, e o CDS quer protagonizar esse caminho. Portanto, acho que temos aqui 4 áreas essenciais que quereremos abordar, em que eu particularmente estarei especialmente interessado. Resumindo: educação, emprego, habitação e sustentabilidade. Foi uma ótima explicação e um bom resumo de uma parte do vosso programa. Também neste momento ainda não tinha falado desta situação, mas irei fazer uma pergunta sobre a saúde e neste caso, considera que a melhoria do SNS passa pelo reforço de meios e recursos humanos, ou esse investimento deveria ser feito em parceria com privados e setor social? Luís, podes-me tratar por tu, se preferires. Sim. A matéria da saúde é uma matéria muito importante, e eu, não querendo ir de embate aos termos da pergunta, eu acho que não é uma questão ou outra, não tem de ser alternativo. Ou seja, eu defendo, e o CDS defende, uma visão. Na Juventude Popular também temos feito esse caminho de credibilização do nosso SNS, onde haja um investimento nos recursos humanos, onde haja um investimento nas infraestruturas, nos recursos técnicos que devem ser empregos, que tem uma componente de capital humano imprescindível, mas também uma componente de investigação e desenvolvimento que se faz com uma dotação orçamental mais reforçada. E, em sentido comum, acreditando que nós devemos ter uma resposta pública de saúde reforçada, que isso seja feito num compromisso importante com o setor social e o setor privado. Ou seja, na nossa maneira de ver as coisas, e a pandemia, nesse aspecto, acho que foi a resposta à pandemia tem sido demonstrativa de uma cooperação que deve existir entre os 3 setores, público, social e privado. Tem que ser feita em articulação e cooperação. Isto é,
Claro que, na nossa opinião, deve existir uma resposta pública garantida pelo Estado, uma resposta pública em que o Estado seja um garante desse exercício de prestação de cuidados de saúde, mas não só na lógica da prestação destes cuidados, mas também numa lógica de políticas públicas que salvaguardem políticas de bem-estar, promotoras de comportamentos preventivos, porque essa é uma das componentes, parece-me, que em Portugal, quer no público, quer no privado, quer no social, mas no público, naturalmente, isso é mais importante e deve ser reivindicado de outra forma, porque o Estado tem esses instrumentos para sensibilizar as pessoas para certas práticas, e os médicos hoje em dia também já podem prescrever, por exemplo, boas práticas de exercício físico, isso é algo que é recomendado. Há uma componente muito importante ainda a desenvolver neste campo da prevenção, e as nossas gerações, as gerações mais jovens, enfrentam um problema grave que respeita à componente da saúde mental, onde nós defendemos, de resto, que em cada unidade de saúde, em cada centro de saúde, existe um serviço de resposta para a prevenção e combate à saúde mental. Esse é um processo que deve ser feito em articulação com as instituições de ensino superior. De resto, as instituições de ensino superior, na nossa opinião, devem ter um papel de cooperação com o SNS, entenda-se. Não devem ser as unidades no ensino superior que devem ter uma resposta integral no combate à saúde mental, devem sim ter um fenómeno mais por dentro e de percepção dos problemas e dos alunos que enfrentam, no fundo, o que é um novo vírus, infelizmente, que é a questão da saúde mental, com graves prejuízos, não só para a sua vida enquanto estudantes, mas para o seu futuro social e profissional. Portanto, nós defendemos uma boa articulação entre do SNS para que seja depois um sistema integrado onde o social e o privado possam responder. Por isso, eu diria, como comecei, eu acho que a pandemia foi demonstrativa disso, ou seja, quando o Estado não conseguiu responder, houve necessidade de recorrer aos privados, e os privados, obviamente, com procedimentos de contratação pública, isso é natural, não estamos aqui, não julgo que a requisição civil seja um mecanismo num contexto normal e estável de recurso aos serviços dos privados ou do setor social, mas isso foi demonstrativo. E depois procurando também alguma eficiência na gestão do erário público, ou seja, no que o privado consiga dar uma resposta igualmente ou ainda melhor, igualmente boa ou ainda melhor que o público. Deve existir essa inteligência por parte dos decisores políticos de conseguir chegar a compromissos com o setor social e privado. Portanto, acho que há um caminho longo a fazer, sim, de maior investimento também nos nossos recursos humanos, esse é um desafio grande, quer na classe dos médicos, quer na classe dos enfermeiros. Eu acho que, sobretudo, na classe dos enfermeiros, já há muitos anos que há uma estagnação no seu percurso profissional que deve ser invertida, porque eles são igualmente decisivos na resposta da saúde pública, e portanto eu sou totalmente apologista de um SNS forte, de um SNS reforçado. Até acho que a esse respeito o modelo britânico é bastante inspirador. Se olharmos para o National Health Service, há uma promoção muito forte da marca e portanto em Portugal ainda há um caminho grande também de credibilização do SNS, mas não tenho dúvidas nenhumas que isso deverá ser feito. E a esse propósito há uma diferença grande do CDS para outros partidos mais à sua esquerda. Por exemplo, nós não temos nenhuma tentação de propor que os profissionais do SNS tenham contratos de exclusividade com o SNS. Achamos precisamente que isso desenvolve um mecanismo perverso de desincentivo a bons profissionais que têm oportunidades, quer no privado, quer no público, e muitas vezes conseguem compatibilizar as duas carreiras. Se forem confrontados com a necessidade de estarem exclusivo para o sistema público de saúde, correm um risco de prescindir dele e continuar só a sua carreira no privado. Sim, eu acho que é de realçar a questão da saúde mental, que é uma questão que está muito em falta por parte do SNS, e também no vosso programa falavam também da situação dos dentistas, que também não há Sem o Serviço dúvida. Nacional de Social, o Serviço Nacional de Saúde ainda não tem um serviço, ainda não tem um apoio quer de dentistas, quer de psicólogos e psiquiatras. Sim, a saúde oral é um dos parentes pobres também da saúde em Portugal. De facto,
Hoje creio que a nossa geração já tem uma consciência clara dos cuidados em matéria de higiene oral, mas a nível de prestação de serviço e de cuidados na medicina dentária, há um caminho muito grande a fazer. Isso pode ser feito no momento inicial com uma contratualização mais sólida com o setor privado, que tem uma capacidade instalada maior do que o serviço público, mas de facto acho que há aí um caminho, porque não estamos a falar de todo de um serviço supérfluo, é uma questão de bem-estar, de autoestima, mais do que isso, uma questão mesmo de saúde. Passando para outra questão, considera que as alterações climáticas encontram resposta no programa do CDS, tendo em conta a situação cada vez mais urgente e premente, com cada vez mais notícias trágicas que recebemos diariamente na nossa casa? Bom, eu acredito que sim. Isto é, as alterações climáticas têm colhimento também, a preocupação em torno delas tem uma resposta no nosso compromisso eleitoral, tem tido uma resposta na nossa agenda parlamentar ao longo das várias legislaturas, isso é indesmentível. Hoje há uma consciência mais profunda do problema, mas esse é um combate, desde logo, que eu entendo que não pode ser só feito pelo Estado, isso é uma ilusão, e não pode ser só feito pelo Estado português. Ou seja, hoje em dia o problema é tal que o combate isolado, por mais meritório que seja, terá pouco impacto. Portanto, tem de existir, nesse ponto de vista, Portugal tem de se posicionar de uma forma inteligente, também do ponto de vista das relações internacionais e da política externa, essa deve ser uma prioridade, ou seja, isoladamente Portugal não vai conseguir, consegue combater o problema, mas com pouca eficácia, e acho que aí temos uma palavra a dizer, designadamente numa estratégia de cooperação transnacional que deve envolver os vários Estados. E envolvendo os vários Estados, Portugal é um dos países especialmente interessados nesta matéria, porque se há a realidade que nos pode afetar, e que já tem afetado, é precisamente esta componente das alterações climáticas, ora pela questão do nosso território, na medida em que há uma componente agrícola que tem sido muito prejudicada por estas alterações, pelo aquecimento da temperatura, ora também pela gestão dos nossos oceanos. Portugal, a esse respeito, eu acho que tem dado passos importantes, ainda que não haja uma consciência tão determinante para os oceanos quanto aquela que nós acreditamos que seria desejável, mas nós neste momento já temos áreas marítimas protegidas, o que é uma boa prática e que deve ser estimulada no respeito pela biodiversidade e no respeito pelos oceanos. De resto, Portugal até tem na capital a Agência Europeia Marítima, portanto temos aí um instrumento que é verdade que trabalha numa lógica da União Europeia, mas que demonstra bem que nós somos um país vocacionado para o mar e, portanto, se soubermos respeitar este que é, no meu entendimento, e de uma parte muito substancial do CDS, o nosso maior ativo estratégico, o nosso maior recurso, teremos uma visão sustentável e de garante do nosso amanhã de uma forma determinante. Depois, em políticas mais concretas, nós continuamos a defender que aqueles que trabalham no terreno, aqueles que estão dia a dia em contacto com a natureza, dentro de uma lógica, obviamente, de respeito pela mesma, devem ser estimados. O caso dos agricultores. Nós entendemos claramente que os agricultores, a agricultura em Portugal é determinante, porque não entrando numa lógica se temos de ser sustentáveis em tudo ou não é esse o meu exercício, mas sabendo de antemão que uma das causas maiores também das alterações climáticas se deve à pegada ecológica excessiva de alguns produtos, nós tivermos uma resposta nacional, diminuímos a pegada ecológica de uma parte grande dos produtos que os portugueses regularmente consomem. E eu acho que esse é um fator determinante e, portanto, a agricultura, o interior do país, o mundo rural deve ser preservado, como devem ser preservados outros agentes que atuam no mundo rural e que garantem o bem-estar dos ecossistemas, a preservação dos seus habitats. Eu acho que isso é um dos pontos determinantes no combate às alterações climáticas. Sabendo, como disse, que sim, podemos ter as melhores práticas a nível agrícola, podemos ter as melhores práticas a nível de gestão do nosso mar,
esse é um caminho que não podemos, que é incessante, e que também devemos olhar para a componente da produção de energia para assegurar essa resposta. Agora, não pode ser um caminho feito isoladamente, porque se não existir uma procura integral de cooperação entre os vários Estados, respeitando, obviamente, que há países em desenvolvimento cuja resposta e as prioridades não são as mesmas do que países europeus, do que outros países do Ocidente, é natural. Não podemos exigir a quem passa fome que tenha como prioridade máxima a gestão ecológica e a preservação do ambiente, se isso prejudica o seu pontapé de saída, a sua saída do estado de pobreza. Agora, há uma cooperação necessária entre os Estados, também de articulação com as empresas, que eu acredito que devemos assegurar. Portanto, desse ponto de vista, nós seremos sempre agentes responsáveis, conscientes de uma transição energética e climática que não deixe ninguém para trás, porque esse também é um passo importante, na minha opinião. Ou seja, as alterações climáticas não é uma questão de sequer, na minha opinião, discutível face às evidências que temos hoje. Agora, o sucesso do seu combate às alterações climáticas também dependerá da sua popularidade. E, portanto, nós temos de ter uma agenda, sim, de economia verde, de um capitalismo verde e responsável, não entrando nos radicalismos de uma certa esquerda que diz que quer tornar quase ideológica uma questão que eu acho que devia ser supra-ideológica, de gestão dos recursos naturais. Portanto, até para a sobrevivência do capitalismo é essencial isto, que haja uma boa gestão dos recursos e que haja uma economização dos mesmos para podermos tirar o máximo proveito deles, garantindo que as próximas gerações e gerações vindouras poderão ter no planeta Terra o seu espaço de vida e de intervenção. No fundo, então, o que o CDS está a defender é uma atuação global que envolva a sociedade, envolva as empresas e o Estado, e cooperação nacional e cumprimento também dos acordos que foram celebrados para tentar mitigar e reduzir os efeitos das alterações climáticas. Sim, sem dúvida. Depois há muitas propostas concretas que nós já temos, por exemplo, criação de incentivos fiscais que deem primazia ao setor primário, que haja também uma equivalência, por exemplo, do Estatuto das ONGs ambientais perante empresas que sejam reconhecidas pelas suas boas práticas ambientais, a aproveitação ou aproveitamento da biomassa na gestão dos recursos e da energia que daí se pode retirar. Portanto, nós temos várias propostas que podem ser consultadas, sendo também que no período de campanha nós continuaremos a apresentar outras propostas com alguma densificação maior sobre áreas concretas do que queremos que seja o nosso mandato nos próximos anos na Assembleia da República e potencialmente no Governo. Entrarei noutra questão, noutro tema, que será a questão da valorização dos rendimentos. Como é que pretendem valorizar os rendimentos, por exemplo, de quem quer melhorar as suas qualificações, e como é que acham, que tipo de mecanismos é que devem ser utilizados para facilitar a mobilidade social também, nesse âmbito da valorização dos salários e dos rendimentos? Claro. Bom, nós temos um problema grave em Portugal, vários problemas graves, mas a questão da mobilidade social, de facto, é um dos problemas maiores que afeta o país e que afeta a sua população, não há dúvida nenhuma. De facto, nós muitas vezes falamos de alguns problemas sociais graves que existem no país e possivelmente não chegamos a uma conclusão necessária, que é a de que hoje em dia em Portugal, infelizmente, já não basta só trabalhar para sair de uma situação de pobreza. E isso é dramático, porque se nós, e eu acredito nisso, que o trabalho é um fator importante de valorização do nosso dia-a-dia, de esperança no nosso futuro, para que consigamos ter uma vida melhor e daqueles que também estão ao nosso cuidado. Nós chegamos a um ponto onde, por um lado, temos uma média de remuneratória baixa, e essa média remuneratória baixa, de facto, prejudica muitas opções que cada família, que cada cidadão, cada indivíduo queira fazer, e em sentido comum nós também temos um modelo fiscal, um sistema fiscal que
de facto é pouco amigo não só daqueles que queiram aumentar a sua riqueza, mas daqueles que só querem manter um certo padrão de bem-estar e de vida. Porque, de facto, não só na componente do IRS, sabemos sim que há uma fatia expressiva da população portuguesa que não paga IRS, mas também sabemos que essa não é a única realidade da maior parte dos portugueses. Há um conjunto de contribuições que se têm proliferado na realidade portuguesa, seja de contribuições para a segurança social, seja através de impostos diretos e indiretos, que nós vemos com muita desconfiança, não pela necessidade de ter um estado de bem-estar, de ter um estado social que preste serviços, mas pelo facto dessa contribuição nos moldes e no grau que está hoje afixado ser excessiva, ser lesiva da liberdade, e em alguns casos não temos de ter medo de dizer. Há muita gente de classe média, e a classe média em Portugal também é um conceito particular, porque a média dos rendimentos não é aquilo que nós achamos que uma pessoa da classe média deveria oferir, tem muitas situações de confisco, em que o Estado quase praticamente retira 50% dos seus rendimentos por estas 3 vias que falei, de prestações de contribuições sociais, de impostos diretos e impostos indiretos. Portanto, um dos nossos pontos centrais que temos respondido e queremos responder no futuro é uma reforma fiscal considerável, um choque fiscal que não só diminua as taxas previstas nos escalões de IRS, portanto, nós não somos propriamente favoráveis, se quiserem, a um modelo de um escalão único, porque entendemos que, de facto, existem desigualdades à partida, também existem desigualdades à chegada, nós não temos a pretensão nem a utopia de querer mudar esse regime, mas, de facto, a existência de vários escalões permite a solidariedade entre os vários contribuintes, a solidariedade entre os vários cidadãos. Ainda assim, os montantes afixados em cada um desses escalões são, de facto, muito, muito elevados. Portanto, esse é um dos pontos pelos quais nós nos bateremos e temos batido já há muito tempo, que é a questão associada ao IRS. Depois, um ponto determinante que retoma a questão da remuneração, porque, de facto, o Estado até pode dar apoios, até pode dar benefícios fiscais, mas numa parte grande da população não é o Estado que é patrão das pessoas, embora nós tenhamos um conjunto de funcionários públicos alargado. Para isso, nós defendemos que tem de existir também uma revitalização do nosso tecido empresarial, com uma ideia muito clara, que é o CDS sempre foi um partido amigo das PMEs, até havia durante 2011, houve muito debate das micro empresas, mas nós temos de ter também um modelo de mobilidade no tecido empresarial. Nós temos que ter um contexto em que as pequenas empresas consigam ambicionar ser médias empresas e onde as médias empresas se possam tornar grandes empresas. Porquê? Porque o contexto de uma grande empresa ou de uma média empresa é tendencialmente mais favorável ao aumento de políticas remuneratórias do que o contexto de uma empresa de dimensão inferior. Isto, de facto, é uma das dificuldades da nossa economia. Nós temos mais de 90% das nossas empresas são PMEs e temos uma fatia muito residual de grandes empresas. O que uma economia pujante deve ambicionar ter é cada vez mais empresas maiores, portanto, termos grandes empresas. Isso permite o pagamento de melhores remunerações, permite também às empresas uma gestão dos seus recursos humanos mais equilibrada do ponto de vista também da conciliação do trabalho-família, porque uma grande empresa naturalmente tem mais trabalhadores e perante a ausência de um dos seus trabalhadores consegue fazer uma gestão mais profícua e com menos prejuízo na sua atividade regular, respeitando a vida social e familiar ou até a nível de saúde de algum impasse que gere nesse trabalhador. Portanto, há aqui também uma necessidade de transformação e para essa transformação é crítico nós termos um sistema fiscal mais atrativo. Portanto, há uma redução de IRS e de IRC, no caso das pessoas coletivas, que nós defendemos, associando a uma componente que tu, Luís, referiste bem, que está associada à formação profissional,
nós consideramos que, de facto, hoje o IFP, como o conhecemos, tem graves impasses, carece também de uma atualização para que possamos ter um modelo laboral mais apostado na flexibilidade e na segurança. Na Dinamarca é um modelo muito em voga, onde os procedimentos de contratação sejam mais fáceis, seguindo também algumas das métricas da OCDE a esse respeito. Peço desculpa, Francisco, mas houve aqui uma falha. Não sei mal, eu percebi, mas depois não queria assumir aqui o monólogo sozinho, porque também não. Creio que a minha ideia ficou bem explícita, ou seja, apostar num modelo onde haja a flexibilidade do ponto de vista da readaptação dos trabalhadores aos novos desafios do futuro, a questão da robotização, da digitalização, hoje estão em voga, e que em simultâneo também haja um mecanismo de segurança que permita a estes trabalhadores, num contexto de readaptação laboral, terem no IFP um verdadeiro instituto de formação profissional que lhes forneça competências válidas e que consigam transitar mais facilmente. Portanto, eu acho que há aí um caminho de muito a fazer, onde a atratividade do investimento direto nacional e estrangeiro é decisivo para a criação de riqueza, e isso não se faz com o Estado a injetar mais milhões, não é por termos um PRR que isso vai inverter. Temos de ter sim um modelo de Estado mais competitivo, uma política fiscal mais interessante. Por exemplo, esse propósito, eu acho que o caso irlandês é bastante oportuno, porque tem conseguido atrair para a sua órbita grandes empresas, não descurando também de uma capitalização do nosso Estado social, porque se nós tivermos mais grandes empresas em Portugal, à partida teremos mais trabalhadores, teremos mais produção de riqueza e teremos um sistema mais sustentável para garantir o nosso amanhã com premissas que eu creio que nós não devemos prescindir da segurança social, das prestações sociais, que são importantes para aqueles que, ora por uma questão de percurso de vida, atingindo uma certa idade, ora por azares que também ocorrem, não fiquem sem chão. Acho que foi uma boa resposta pelo menos ao desafio dos rendimentos. Em relação neste momento estamos a viver uma altura complexa em termos económicos, com uma grande pressão inflatória, em que os preços de todo, quer a dificuldade de acesso a matérias-primas, aumento de preços e custos generalizados, aumento do preço da energia. Como é que o CDS propõe lidar com esta situação, tendo em conta que a economia ainda não recuperou totalmente o impacto pandémico e que muitos portugueses têm baixos rendimentos e têm dificuldade em acompanhar este grande aumento generalizado de preços? Bem, a questão da inflação não é uma questão muito crítica, não há dúvida nenhuma, sobretudo nos cenários em que a inflação supera depois o aumento dos salários, ou seja, de facto a perspectiva-se nos próximos tempos, e já se verifica um aumento muito considerável da inflação. Isso por si só, desde que não fosse uma inflação descontrolada, não teria problema se os rendimentos também fossem atualizados no mesmo sentido. Bem sabemos que não é isso que acontece. Numa altura, como disseste, Luís, há uma fragilidade e uma necessidade de recuperação grande perante a pandemia, ou seja, as empresas também não estão em disposição, e o próprio Estado, com um esforço muito considerável que teve a nível de financiamento da saúde, a nível de respostas sociais, a nível de apoio às empresas, em grande medida, na minha opinião, muitas vezes mal feito, mas com a atribuição de fundos perdidos para que as empresas não fechassem, não tem havido uma grande disponibilidade natural para haver um aumento dos salários que acompanhe meramente a inflação. Nós estamos aqui a falar sequer de uma valorização salarial, porque isso implicaria um aumento do poder de compra real. Não é isso que está em causa. Agora, de facto,
isso tem-se tornado dramático, por exemplo, num contexto igualmente grave que está relacionado com o custo da energia, que depois influencia toda a nossa economia na matéria dos custos dos transportes, que de facto no fornecimento de matérias-primas e de bens de primeira e de segunda necessidade tem-se refletido no mercado. Essa resposta eu acho que só deve ser dada de várias maneiras, ou seja, percebendo a raiz do problema. De facto, a questão das matérias-primas hoje terem um aumento considerável deve-se também ao facto de vivermos estando numa economia global, de certos países terem primazia no acesso a certas matérias-primas. O caso da China neste âmbito não é indiferente. Eu acho que os Estados, e o Estado português não deve ser exceção, deve também ter uma política sensível à realidade das empresas, para que as empresas não extingam desde já os seus postos de trabalho, para que se aguentem e que tenham um fito de futuro e de esperança. E a esse respeito, a nossa opinião é que a própria aplicação do Plano de Recuperação e Resiliência tem de ser muito criterioso. Ou seja, começámos numa fase inicial a discutir, vinha aí uma bazuca, depois já não era bem uma bazuca, mas o que é facto é que o governo socialista, o governo de António Costa, liderado pelo PS e apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, adotou, desse ponto de vista, uma conduta um bocado errada, que foi de dotar a maior parte do financiamento proveniente da União Europeia sob a forma do PRR, optou por injetar esse dinheiro em políticas exclusivamente relacionadas com a administração pública, com obras públicas, com a sua modernização. Esse é um caminho, claro que não poderia ser feito a 0%. O Estado tem de se atualizar e, havendo essa oportunidade, que o faça. Mas nós deveríamos ter aplicado um PRR mais na linha da própria Grécia, que não pelas boas razões, mas há 10 anos era muito comparada com Portugal devido à situação da Troika. E esse dinheiro real deveria ter sido disponibilizado para a economia portuguesa se modernizar verdadeiramente através dos seus agentes principais, que são as empresas. E se as empresas tivessem esse salto qualitativo, esse salto de transformação que eu falava, de pequenas empresas tornarem-se grandes, médias empresas tornarem-se grandes empresas, de facto nós teríamos um aliviar de um fenómeno de inflação que hoje, de facto, o Estado já não tem ferramentas para lidar por si isoladamente da inflação. É uma tendência mais global do que exclusivamente nacional. Portanto, acho que devemos ter uma política que apoie as empresas, que apoie os trabalhadores, porque são lógicas que não se dissociam. Na nossa visão, se nós tivermos uma economia mais robusta, com empresas mais fortes, há uma componente remuneratória que é valorizada, a atribuição de melhores salários e, portanto, o crescimento da inflação não tem acontecido nos últimos anos, também por uma política do Banco Central Europeu relacionada com as taxas de juros. Temos alguns indicadores que apontam para que essas taxas venham a subir, e se essas taxas subirem, de facto, pode ser especialmente gravoso. Falámos há bocadinho da habitação, em componentes de crédito à habitação e de dívida que os portugueses têm na obtenção da sua casa. Agora, esse caminho tem de ser feito. Acho que Portugal tem de ter um papel importante, mas que faz muito mais através das empresas e muito menos por decreto, por um decreto-lei ou por uma qualquer portaria que queira determinar o fim da inflação. Isso não acontece. O Estado português não tem hoje esses mecanismos, como se calhar julgava que tinha outrora. Portanto, há aqui um caminho grande, para mim se faz pelo apoio ao setor privado e pelo apoio às famílias. Parece-me que ficou também bem resumida esta situação da inflação, e no fundo o CDS defende um apoio para que as empresas aguentem esta fase e consigam ficar mais robustas no pós-pandemia e com o PRR. Também tenho uma pergunta que será mais de interesse do nosso público, que está relacionada com o ensino superior. Quais são as soluções que os jovens podem contar por parte do vosso partido, tendo em conta que existem enormes carências neste setor, como a habitação, o arrendamento de quartos, os custos, por exemplo, dos mestrados, entre outras? Muito bem.
Bom, quanto a essa matéria, o CDS também tem tido posição. No tema da habitação em particular, nós de uma forma mais macro, que não está tão especializada para a componente estudantil, nós defendemos que na aquisição de primeira casa haja uma isenção total em matéria tributária do pagamento de contribuições e impostos na aquisição do imóvel. Isso deve ser feito. Agora, nós defendemos em sentido comum, e aí sim eu acho que isso tem uma resposta importante para a vida dos estudantes, o património público seja colocado à disposição das novas gerações, de várias formas. Nós hoje, no contexto das grandes cidades e das áreas metropolitanas portuguesas, vemos uma coisa que é, se formos analisar a realidade de cada município, em grande parte dos casos, quem é o primeiro, quem é o maior proprietário no contexto dos municípios? É o Estado. Depois, num segundo e terceiro níveis, vemos também que os maiores proprietários, ora são as instituições de ensino superior, ora o setor social, através da Santa Casa da Misericórdia, na realidade de cada concelho. Portanto, o que nós defendemos é, em primeiro lugar, sim, tem de existir uma revisão das políticas públicas de habitação, sem dúvida nenhuma, mas uma revisão que, por um lado, não olhe para o privado como a única solução para inverter, de facto, um ciclo preocupante, que é a dificuldade dos mais jovens, onde me incluo, de adquirir em casa ou de arrendar em casa, porque se nós tivermos como prisma única e exclusivamente prejudicar os privados e querer controlar o mercado, isso tem tido um efeito muito perverso na lógica internacional, que ainda não se refletiu assim tanto em Portugal, mas que é, se nós analisarmos os contextos das cidades que procuraram, por exemplo, políticas de controlo das rendas, com tetos máximos fixados para a habitação, o que se viu, o caso alemão nisso foi pragmático, foi paradigmático, com as cidades de Berlim, de Hamburgo e de Munique, mas também o caso de Paris e o caso de Amsterdão, assumiu-se que uma das formas de controlar o acesso à habitação deveria ser com rendas, limites ao valor das rendas. Isso teve um efeito muito nocivo, porque não só não tivemos mais jovens ou pessoas ou com menos capacidade de acompanhar o valor de mercado, como a oferta instalada diminuiu, ou seja, houve menos casas a ir para o mercado de arrendamento, porque os proprietários legitimamente entenderam que aqueles valores não eram competitivos face ao potencial dos imóveis e fizeram uma de três coisas, que foram: ora, passaram essas casas que estavam disponíveis para o mercado de arrendamento para o mercado de compra e venda de imóveis, ora, passaram eles próprios a utilizar de outra forma essas habitações, fosse para fruição própria ou para qualquer outra disponibilidade que estivesse no seu direito de expressão do direito de propriedade. Ora, num terceiro momento, entenderam então que mais valia ter a casa fechada e esperar por uma alteração da legislação ou até uma valorização daquele património. Portanto, nós não defendemos uma política regulatória no mercado da habitação que seja intervencionista do papel dos privados. Defendemos, por outro lado, que devemos ter sim um parque habitacional forte, olhando, por exemplo, para os indicadores de parque habitacional público. Portugal, apesar de nos últimos 20 anos ter predominantemente governos do Partido Socialista, nós temos uma oferta pública de habitação que no quadro europeu é miserável, na verdade. Nós não atingimos os 3% da oferta pública de habitação. Se olharmos, por exemplo, para o caso da Holanda, está na ordem dos 35%. Portanto, esse é um compromisso que nós podemos fazer com o património devoluto e disperso do Estado, podemos fazer com o património devoluto e disperso do setor social, contratualizando com o mesmo, e também contratualizando com o privado. Eu acho que nós devemos caminhar para um regime onde, por exemplo, haja uma atratividade grande ao investimento de construção para arrendamento. Isso é uma política muito pouco em vigor em Portugal. Nós tivemos, ao caso das empresas públicas municipais, para a habitação. Quando se tratava da oferta pública de habitação mais vocacionada para as novas gerações, basicamente a oferta era quase única para compra e venda, esquecendo, eu acho que com alguma ingenuidade, e enfim, hoje também é mais fácil falar sobre isto, que
essas casas foram vendidas a jovens, mas depois, passado 10, 15 anos, as pessoas que ocupavam essas casas já não eram jovens e, portanto, não houve uma reatualização do propósito dessa habitação inicialmente construída pelo Estado ou por empresas públicas. Portanto, a ideia da construção para o arrendamento acho que tem de fazer o seu caminho em Portugal, porque, de facto, até conhecendo, como alguns alunos de Direito, o regime de arrendamento urbano, nós tivemos durante muitas décadas um congelar, uma cristalização total das dinâmicas do mercado de arrendamento, que o tornou brutalmente desinteressante para o investimento. E, portanto, não havia oferta no arrendamento. De tal maneira que Portugal até é dos países onde uma fatia muito expressiva da população tem a sua habitação própria, porque não compensava arrendar. Nós temos de ter políticas fiscais e também de flexibilização urbanística que sejam mais propensas para a construção para o arrendamento, e depois outras políticas que eu em particular tenho defendido dentro do CDS e fora dele, como apoios à aquisição de habitação, de primeira habitação, de uma forma coerente, de uma forma responsável, onde o Estado, por exemplo, através do Banco Português de Fomento, proporciona instrumentos de auxílio a uma parte difícil na aquisição de casas. Quem já passou esse desafio sabe que a dificuldade muitas vezes não é tanto a prestação que tem de pagar ao banco, é mais aqueles 10, 15% iniciais que comportam, para além da componente dos impostos, uma despesa que os bancos não podem suportar, porque, enfim, é a regulação europeia, não importa tanto, mas não podem financiar 100% do empréstimo. E para isso, eu acho que o Estado português, de uma forma inteligente, tem um caminho a fazer. E na questão do ensino, voltando a uma componente mais do dia-a-dia dos estudantes, que não seja só relacionada com a habitação, a visão do CDS tem sido sempre uma, que é: as instituições de ensino superior têm de ter autonomia para o exercício da sua atividade. Dessa autonomia científica deve ser igualmente acompanhada uma autonomia financeira, ou seja, nós não acreditamos que, se as instituições estiverem exclusivamente dependentes do Orçamento de Estado e das dotações orçamentais, que tenham real autonomia científica, e por isso nós nunca fomos e não seremos apologistas do modelo de propina zero. Defendemos, sim, para as respostas de carência no acesso ao ensino superior, que haja um modelo de ação social reforçado, musculado, que possa atender às várias circunstâncias de cada estudante, e que a propina continue a vigorar, porque isso é um garante da independência e da autonomia no dia-a-dia das instituições de ensino superior, quer universitárias, quer na ótica do ensino politécnico. Sim, esse tipo de questões, como a habitação, são fundamentais, especialmente para os jovens que neste momento não conseguem comprar a sua primeira casa ou arrendar, e também essa questão dos estudantes. E no fundo o CDS defende quer uma revisão fiscal, defende também então que o Estado deve tornar os processos quer de licenciamento menos burocráticos e ajudar a que haja um aumento do parque habitacional, no fundo. E também tenho mais uma questão, que é sobre a posição que Portugal deve ter quanto à política externa relativamente à União Europeia, tendo em conta que a democracia está cada vez mais sob ataque e várias forças extremistas e autoritárias estão a ganhar poder e a pôr em causa todo o progresso que conseguimos traçar na União Europeia. O que é que o CDS propõe de que forma é que deve ser gerida a política externa portuguesa em relação à União Europeia? Bem, é uma pergunta interessante, e que tem nela várias componentes do que deve ser uma visão que nós defendemos. Ou seja, nós de facto, o contexto português hoje não é o contexto de há 35 anos, nem de há 30 anos, no quadro da União Europeia. Temos um conjunto de compromissos assumidos, estamos dentro do projeto europeu, com várias responsabilidades nessa matéria, com fenómenos de delegação do que antes era um exercício natural do Estado português, política monetária, a gestão e a regulação do mercado interno,
essa é uma realidade. Então, para os alunos de Direito, através de Direito da União Europeia, é muito bem conhecida com os sucessivos tratados que ditaram o aprofundamento da União. Hoje, eu acredito que Portugal e o CDS têm tido esse trabalho essencial. Não deve ceder, por um lado, ao impulso radical, como tu disseste, Luís, que tende a rejeitar o projeto europeu. Isso, no caso português, não é propriamente novo, porque tanto o PCP como o Bloco de Esquerda tiveram e vão tendo agora de uma forma um bocadinho mais escondida, mas tiveram sempre uma visão que rejeitava o projeto europeu, ou seja, não era uma visão crítica de reforma do projeto europeu, era que rejeitava o projeto europeu, que rejeitava o euro. Nós, nesse sentido, dentro do CDS, também com etapas diferentes na nossa história, defendemos, sim, que Portugal devia estar integrado nesse quadro europeu, mas que também essas decisões de delegação da nossa soberania, de transferência de parte das nossas competências, deveriam ser dialogadas. Hoje, já sabemos todos estes pressupostos. Eu acho que nós, não devendo aderir a esse radicalismo cético perante o projeto da União Europeia, também não devemos cair no outro campo de entender que o federalismo é o caminho para o futuro do país. Aliás, eu acho inclusive que, considerando a posição geopolítica de Portugal, isso seria um erro tremendo, porque quanto mais Portugal se dissolver num quadro continental, mais periférico se torna. E não vejo de facto interesse nisso. Aliás, a questão que falávamos há pouco da inflação está muito relacionada também com o aumento do valor da energia e dos custos de transporte, e a Península Ibérica, tanto o caso espanhol como o caso português, são especialmente lesados por isso. Portanto, quanto mais distantes nós estivermos do eixo de decisão, e quanto mais esse eixo de decisão estiver concentrado em Bruxelas, a nossa posição perde relevância, por exemplo, face a um quadro da Europa Central. Portanto, o que nós defendemos é que não haja maior transferência da nossa soberania. Por exemplo, nós somos claramente contra a questão da tributação fiscal europeia, dos impostos europeus. Percebo os desafios que existem à competitividade, mas não estamos disponíveis a prescindir disso, e nem entendemos que os Estados devam prescindir de uma ferramenta importante em matéria de política fiscal. Por exemplo, isso está muito associado à lógica da digitalização e da tributação de grandes players digitais, mas até por uma questão de competitividade dos próprios Estados-membros, porque se isso acontecer, o que ditará seguramente é que essas grandes empresas arranjarão outro planeamento fiscal que continuem a operar na União Europeia, mas fora dela, com sede fora dela. Portanto, eu não vejo aí interesse nisso. Na política associada ao nosso mar, eu acho que Portugal também tem de ter uma posição muito concreta, rejeitando uma política comum do mar. É um tópico em discussão que não se confunde com a política comum de pescas, isso é outro procedimento, mas de facto nós temos o nosso ativo maior a nível geopolítico, é sem dúvida a nossa posição geográfica, a nossa proximidade com o contexto do Atlântico e de um contexto de língua portuguesa que devemos continuar a capitalizar. A CPLP, em matéria de política externa, é decisiva, e por isso é que nós, no CDS, e em concreto na Juventude Popular, a Juventude Popular teve uma posição forte a propósito da cimeira da CPLP, defendendo um projeto de mobilidade de pessoas, de bens e de capitais, acompanhado também de um reforço do papel institucional da CPLP, que ditasse isso, ou seja, uma realidade onde nós pudéssemos também agir e tirar proveito saudável dela, em comunidade, com povos da mesma língua, que são os povos da língua portuguesa. Portanto, a política externa faz sim com uma vertente europeia, mas eu acho que também se deve fazer com uma vertente lusófona e com uma vertente orientada para o Atlântico, onde, no fundo, joga tudo numa visão de nação marítima que Portugal deve ser, sabendo-se também de antemão que hoje há um desafio gigantesco, que é da transferência do poder do Atlântico para o Pacífico, com um novo predomínio também do Sudoeste Asiático na sua relação com os Estados Unidos, onde acho que Portugal
deve continuar a agir com o seu corpo diplomático, com novas frentes que deve intensificar, como é o caso da língua portuguesa, desse grande capital que nós temos, do potencial da comunidade dos países de língua portuguesa, da CPLP, da lusofonia, não esquecendo também uma boa relação que fomos criando ao longo da nossa história com uma parte desse novo centro do mundo, que é o Sudoeste Asiático. E, finalmente, também dizê-lo, sei que não é um tema tão chamativo, mas que, em matéria de defesa, também devemos ter uma visão que se correlaciona com a política externa, ou seja, nós temos defendido sempre que o braço das Forças Armadas portuguesas deve estar em cooperação com a NATO, deve estar em cooperação também com as missões de paz onde estamos envolvidos no cenário da ONU, e tendo sempre muita atenção que no quadro europeu não faz muito sentido falar no exército europeu, faz antes mais sentido de falar em cooperação estruturada permanente, em que as várias forças armadas dos diferentes países tirem proveito do que é uma cooperação natural que exista nos cenários onde estão envolvidos, e em igual sentido com uma NATO forte, onde os países europeus possam ter uma força reforçada. Foi também mais um ponto que é a importância de Portugal na União Europeia e a valorização também da CPLP. Entretanto, não temos questões do público, temos apenas um comentário de Diogo Oliveira que nos dá os parabéns e que considera que a entrevista, o Francisco esteve muito bem na entrevista, que está aqui a passar em baixo. Entretanto, agradeço imenso ao Diogo também. Entretanto, também teremos um evento amanhã que será o comentário político de Luís Marques Mendes, às 18 horas. Será realizado da mesma forma através desta plataforma. Entretanto, Francisco, foi um ótimo momento, considero que foi bastante esclarecedor e gostava de fazer um desafio, tendo em conta tudo o que foi dito, porque é que os eleitores devem votar em ti e no CDS para estas eleições? Muito bem, então, para terminar, eu também já percebi que me alonguei um bocadinho, mas quero deixar uma mensagem muito clara, que é óbvio para todos que esta não é uma eleição unipessoal, portanto, não sou eu, Francisco Camacho, que vou exclusivamente a votos pelo meu partido, quem vai a votos é o CDS, e eu estou a querer dar força ao CDS e a querer me apresentar a estas eleições como uma das soluções que o partido tem para apresentar às novas gerações e aos portugueses. Agora, a minha ideia clara de apelo ao voto no CDS é baseada naquilo que estivemos aqui a conversar, que é, se as novas gerações e os portugueses querem um dia diferente, um amanhã distinto daquele que nos tem caminhado até a uma estagnação clara, que tem prejudicado tanto as nossas vidas, que tem prejudicado as nossas aspirações, que tem prejudicado o nosso desejo de, em liberdade, querer constituir família ou a seguir com outros projetos individuais igualmente importantes. Se a alternativa e se o desejo é esse, que é legítimo, porque eu não acredito que nenhum de nós entenda que Portugal está bem, acho que essa alternativa sustentável, sólida, forte, está no CDS. E está no CDS e não está noutros partidos, por uma razão, para mim também, igualmente importante, que é, por um lado, é indesmentível, o CDS não está na franja da esquerda, e a franja da esquerda é responsável por esta estagnação de competitividade, por esta estagnação no bem-estar e por alguma regressão também no evoluir do país. Nós estancamos. À direita há outras opções, sem dúvida, mas é no CDS que está um partido confiável, um partido com responsabilidade no passado e no presente, que aos compromissos que tem abraçado com força e com um compromisso claro com os eleitores, tem cumprido a sua missão de governabilidade, nos casos em que não é governo e que é oposição, do escrutínio forte do poder, dos vários poderes nas diferentes dimensões em que a política tem intervenção. É aqui que nós temos uma resposta sólida que também não vai alimentar seguramente uma aliança com o Partido Socialista, não vai alimentar um cenário de bloco central
como por exemplo Rui Rio no PSD já tem dado a entender, mas sendo essa alternativa à esquerda e ao Bloco Central, é também uma alternativa que não incorre em dois erros. Primeiro, não incorre no erro do radicalismo e dos impulsos muitas vezes histriónicos e sem sentido que o Chega quer propor, que atentando ao Estado de Direito Democrático, atentando contra um conjunto de direitos, liberdades e garantias, mas também, em sentido comum, não é uma agenda que se proponha a uma visão ultra-ideológica da sociedade, monocromática, como muitas vezes a iniciativa liberal propõe aos eleitores. Nós temos uma visão consolidada na doutrina social da Igreja, no personalismo, no conservadorismo social e no liberalismo. E, portanto, é dentro desta casa, que é o CDS, que sempre se apresentou como a casa das direitas, que eu acredito que no âmbito da nossa pluralidade temos as respostas mais fortes para os desafios dos portugueses e eu, em particular, estarei ultra empenhado em dar resposta aos impasses das novas gerações nos temas que falávamos inicialmente. No emprego, na habitação, na sustentabilidade e no ensino. É para isso que nos propomos nessas eleições e eu serei um porta-voz agradecendo ao CNED esta oportunidade que me fazem de lançar um apelo para que dia 30 o CDS possa ter uma votação reforçada e ser parte de uma solução para o país. Uma solução responsável, da direita certa, da direita responsável e social, que acredita que Portugal tem muito futuro e que esse futuro se reforma com as grandes valias que temos ao longo da nossa história e do nosso amanhã. Não havendo mais questões e tendo, Francisco, foste muito claro e considero que foi uma conversa útil, queria agradecer a todo o público que aqui esteve e queria desejar-te a ti e ao CDS uma boa campanha e que os resultados sejam positivos e que permitam fazer as mudanças. Muito bem, obrigado, Luís. Estarão disponíveis também nas nossas redes sociais vários contributos e esclarecimentos. Qualquer dúvida que tenham, também estarei contactável através das mesmas para podermos ter esse resultado que tanto ambicionamos. Obrigado a todos. Obrigado.